Olá, essa videoaula é para o programa Residência Pedagógica e o tema da aula será a África e a chegada dos europeus. Nós somos estudantes do curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul e voluntários no programa Residência Pedagógica. Eu sou a Gabriele, estudante do sexto período do curso de História da UFFS, ex-voluntária do PIBID na Nelson Orostec, bolsista de pesquisa científica no Laboratório Fronteiras. Os temas que mais me interessam dentro da história são história contemporânea, política, meio ambiente e direitos humanos. Eu sou o Lucas, estudante do sexto período do curso de História da UFES, ex-voluntário do PIBID na Nelson Rostec e atualmente eu sou estagiário no Núcleo de Estudos em Etnologia e Arqueologia do C1 da UNO Chapecó. Meus interesses são História, Arqueologia, Racismo e Futebol. O primeiro tópico trabalhado dentro da história O primeiro tópico trabalhado na aula será a África vista de fora. O primeiro tópico trabalhado na aula será a África de fora para dentro. Então, como a história da África é contada pelos nativos e como a história da África é contada pelos europeus. É importante mencionar que a história da África contada pelos nativos se dá de uma forma mais oral, sem documentos oficiais emitidos por órgãos governamentais ou outros órgãos que estavam no poder. Então, é uma história contada de pai para filho, ou entre rodas de amigos ou familiares. Esse tipo de história oral é usada para trabalhar com povos colonizados e marginalizados, como as mulheres e as crianças. Thompson é um historiador e batizou esse tipo de pesquisa de história vista de baixo. A criação dos documentos se dá pelo colonizador, o europeu. Então, é do europeu que a gente lê, muitas vezes, a história da África, aquilo que eles querem contar. Então, a charge vem para representar isso. Ó, o de casa, tem gente. Então, eles sempre acabam por ocupar esses espaços que muitas vezes já tem pessoas, ou povos, ou civilizações, e eles esquecem a história desses povos. Então, o passado deles acaba por ficar apenas com esses nativos. Outro tópico que a gente vai trabalhar são as características dos povos nativos antes da chegada dos europeus. Então, como esses povos se organizavam politicamente, socialmente, economicamente, como era a sua religião. No século XV, então, as principais religiões, as tradicionais seriam as principais religiões seriam as religiões tradicionais africanas e, além disso, o cristianismo e o islamismo. E sempre se criou um imaginário que essas religiões de matrizes africanas, elas eram religiões do mal, ou que não eram de Deus, simplesmente pelo fato deles criar uma relação com o mundo natural, dos humanos, o mundo sobrenatural, o mundo dos deuses e espíritos. A economia pré-colonial da África era basicamente agrária, então eles cultivavam alguns grãos, como trigo, alguns tubérculos, como o inhame, também criavam animais, como os caprinos, bovinos e as aves, e praticavam comércio terrestre e fluvial de curta e de longa distância. Então, os de curta distância, eles trocavam alguns produtos que não eram produzidos por eles com outras aldeias, e o de longa distância eles trocavam já com outras regiões do continente africano, alguns produtos como ouro, marfim, até escravos, e com alguns outros continentes, produtos mais escassos dentro da África, como a porcelana, os tecidos, as joias e as especiarias vindas do Oriente. Falando um pouco então sobre a organização política e social, a sociedade africana ela era em sua maioria patriarcal, mas também existiam algumas sociedades matriarcais, onde a mulher tinha o maior poder e exercia uma grande influência sobre a sociedade e a política. E aqui, lembrando que era fundamental ser parte de uma família para ser bem aceito socialmente. Fazer parte de uma família fazia muitas vezes com que você acabasse não sendo escravizado, porque quem não fazia parte de uma família muitas vezes era considerado imigrante e muitas vezes também era entregue aos portugueses para ser escravo. É importante destacar que todas as sociedades, das mais pequenas até as mais complexas,
Se organizavam com base no respeito à fidelidade a um chefe e ao vínculo familiar e de parentesco. Nós também quisemos trazer para vocês um pouco sobre a arte africana, porque era uma das formas que os nativos tinham de contar a história pelo seu ponto de vista. As mais famosas são os bronzes de Benin, e aqui a gente tem uma representação de um Obá, que era o rei do povo Yorubá, vestindo trajes típicos da etnia. E muito mais do que a própria representação, eles também representavam o colonizador e o português. Então essa daqui é uma representação num português feita em bronze pelos benins. Aqui é uma foto do saque ao Palácio de Benin. Lembrando que esse saque foi feito pelos ingleses, pelos britânicos. Então, muito dessa arte africana, na qual a gente queria trazer para vocês, ela não está, muitas vezes, dentro da África. Então, você pode encontrar essa arte em museus do mundo. Também uma imagem muito interessante para mostrar para vocês é a Rainha Elizabeth II cumprimentando um dos reis Obá, né, do povo Yorubá. E o rei tá vestindo um traje típico feito com contas de coral. Então é possível perceber que mesmo no vestuário a arte nativa era muito presente. Tratando agora sobre os reinos africanos, um deles era o Império Etíope, que nasce no século XIII sob o domínio da dinastia Shumita, que já era convertida ao cristianismo no século XIV. Durante o século XVI, o Império Etíope começa a sofrer alguns ataques de povos islamizados, e para vencer esses ataques, os etíopes acabam se unindo aos portugueses que tinham acabado de chegar no continente. Mesmo em contato com o catolicismo português, os povos etíopes mantiveram-se firmes na sua tradicional ligação com a Igreja Copta, que era cristã, porém não católica, que foi fundada no Egito Antigo. O Reino do Congo, então, ele surge no final do século XIV. E ele parte da aliança entre diferentes povos que habitavam o norte e o sul do Rio do Congo. E um dos principais ali seriam os Bantus. Era dividido em aldeias, províncias e distritos. No século XV, com a chegada dos portugueses, inicia-se uma desestruturação política, social e cultural do reino. E aqui só uma informação para vocês é que os habitantes do reino, eles já para facilitar as trocas comerciais, eles já utilizavam a moeda, que eles usavam os zimbos. Esses zimbos eram conchas ou búzios que eram encontrados principalmente nas praias da ilha de Luanda. O Reino do Benin é localizado no litoral noroeste do continente africano e sua origem remonta ao século XIII também. Os povos que fundaram o Reino de Benin são de origem iorubá. Ele se encontra na atual região da Nigéria. O Reino de Benin expande o seu território, obtendo domínio de outras localidades durante o século XVI. Ele prospera majoritariamente devido à atividade mercantil. Então, ele comercializava produtos como peixe seco, sal, dendê, tecidos e cobre. Então, o Império Otomano talvez seja o que vocês já viram em algum momento, até porque ele está presente até a Primeira Guerra Mundial. Ele nasce então no século XII e ele perdura até 1923. Ele não nasce na África, mas ele se estende até o norte da África e o Egito. Então, atualmente hoje é a Turquia e ele foi erguido por descendentes turcos islamizados. Então, tudo dessa vinda da Ásia Central e ocupando o norte da África. O Reino dos Marrocos era formado, na maioria, por muçulmanos da etnia berbere, e eles fundaram seu sultanato, que é o Reino Islâmico, durante o século XVI, sob a dinastia dos Saad. Mesmo com ataques de alguns otomanos e portugueses, eles
Mesmo que de otomanos e portugueses, eles expandem o seu território em direção ao rio Níger, dominando as rotas transsaarianas, ali do deserto do Saara, no continente africano. Então, o reino de Monomotapa, que ele está localizado no Planalto do Zimbábue, ele é fundado em 1430 pelos povos de etnia Shona. Então, essa região onde hoje fica o Zimbábue e o Moçambique, os habitantes do império, eles eram principalmente agricultores. Porém, eles também negociavam ouro e marfim pela costa do Oceano Índico. As feitorias portuguesas. Então, essas feitorias elas foram entrepostos comerciais, geralmente fortificados e instalados em zonas costeiras, que os portugueses construíram para centralizar e assim dominar o comércio dos produtos locais para o reino. Então, como os portugueses dentro da África, os principais produtos, né, para eles eram o ouro, o sal e os escravos, então para não precisar adentrar todo o continente africano, ele fazia acordo com reis, líderes de povos africanos, fazendo assim as suas construções das suas feitorias ou dos seus fortes na região litorânea. Então, com o apoio dos reis e dos povos, eles tinham acesso a esses produtos. Então, esses produtos eram armazenados dentro dessas feitorias e quando as caravelas chegavam, eles abasteciam as caravelas e as caravelas levavam para as regiões da Europa ou muitas vezes para outras regiões de colonização dos portugueses ou dos europeus. Então, para finalizar a nossa aula, a gente traz para vocês uma questão para vocês refletirem sobre como vocês conseguem perceber e compreender a necessidade dos europeus em ocupar o continente africano. E para ajudar vocês a responderem essa questão, a gente trouxe algumas sugestões para leitura e pesquisa sobre os assuntos que foram trabalhados aqui nessa aula. A gente agradece a atenção de vocês, esperamos que vocês tenham aproveitado a aula. Pedimos desculpa pelo nosso nervosismo, a nossa primeira videoaula. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, ou se vocês quiserem responder a pergunta que a gente propôs para reflexão para nós, é só entrar em contato com a gente pelos nossos e-mails. Muito obrigada!